bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do CID Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E com imenso prazer trago hoje o professor Thiago Nunes, uma referência em matemática no Brasil. Fala, galera! Estou aqui no estúdio do LAC Rio, nessa grandiosa empresa, com Sidney, CID Concursos, trazendo essa grande aula de português e matemática para o concurso do PEI, município do Rio de Janeiro. Então, meu companheiro e minha companheira, concursaço, salário bacana. Então, hoje nós vamos trabalhar aí, ó, uma aula, uma dobradinha, português e matemática, só bizu especial em cima das questões para que você possa gabaritar a prova, tá? Então, venha conosco e comece, Nunes. Fechado, moleque? Fechou, vambora. Vamos lá. Questãozinha de ciclo. Ciclo é periódico, tá? Tá vindo direto aí na sua prova, não só em PEI, mas também em outros concursos, mas como estamos direcionando ao PEI, também vem caindo direto nos seus concursos, tá? Então vamos lá. A sequência de letras a seguir mantém o mesmo padrão de repetição. T, Y, N, I, P, R, H e assim por diante, né? A letra que ocupa a posição 603. Sidney, o que você faria aqui nessa questão? Depende. Se eu tivesse com tempo, eu ia contar 603 vezes. Que é o normal. Ou então, eu ia chutar. Que também é o normal, né? Porém, o que você tem que fazer nessas questões de ciclo? Você vai fazer a contabilidade das letras que vem se repetindo. Tá? Vai fazer a conta. Ó, o que se repete são essas letras aqui, ó. Isso está vindo em bloco. Né? Então vamos fazer a contabilidade aqui. Sidney, eu sou meio cego. Por favor, faça a contabilidade aqui para mim, por favor. São 7 letras. 7 letras. Então o que você vai fazer, jogador? Você vai pegar a posição que ele quer, 603, e vai dividir pela quantidade de letras que você tem na repetição, que são 7. Ok? Beleza, vamos fazer a divisão aqui. 60 para 7... 8. 8 vezes 7... 56. Sobra... 4. 43 para 7... Dá 6. 42 sobra... 1. Beleza? Isto aqui, Sidney, o que significa? Que você tem 86. Mas não tem 86 ali, e aí? O que eu faço agora? Não, calma. São 86 palavras completas. Tá. E iniciando a 87, somente na letra T. Tá? Então aqui, por que letra T? 1, ou seja, primeira letra. Ou seja, se fosse 2, seria a segunda. Se restasse 3, terceira. Restasse 4, quinta. E assim por diante. E se restasse 7? Aí é CH. Então, essa é a grande dúvida. Se restasse 7, você iria conseguir dividir 7 por 7, que ia dar 1, e ia sobrar? Nada. Mas aí se não sobra nada, ia ser o quê? H. Então, resto 0, galera. Resto 0, né? Aqui deu 1. Se restar 0, é a última letra. E isso que eu acabei de falar com vocês é o grande problema, hein? Isso daí quase ninguém sabe. Resto 0, o pessoal fica, restou 0, e agora? Resto 0 é a última letra. Tá bom, galera? Tome esse cuidado aí. Pô, que dica, hein? Eu ia chorar. Agora, galera, passando atrás de mim, olha só. Como combinado, nós vamos intercalar as questões de português e matemática. Nunes começou com a de matemática, eu vou trabalhar aqui uma questão de português. Detalhe, uma questão de português que, para você que vai fazer o concurso de educação infantil do Rio de Janeiro, tem de estar afiado. É questão de acentuação. Caraca, Sidney, mas são várias regrinhas chatas. E é para isso que nós estamos aqui, para facilitar a tua vida. Então, olha só a questão. Assinale a alternativa em que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Aí, olha a lista que o camarada coloca aqui. Aí o aluno normalmente senta e chora. Agora, acompanha aqui comigo. Ó. O que a gente vai fazer? Nunes,
Ó, cuidado que eu não sei nada de português. Ó, se liga só. Você na escola aprendeu as vogais A, E, I, O, U. E com certeza o professor, a professora disse a você que as verdadeiras vogais eram o A, o E e o O. E o I e o U ficava como semivogal. Então o que a gente vai pegar? A, E, O e o EM. Por que eu estou fazendo isso? Vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que é isso? É onde está a sílaba tônica, a sílaba forte. Quando eu tenho uma oxítona, está na última sílaba. Porra, essa eu sabia. A paroxítona na penúltima sílaba. E a proparoxítona na antepenúltima sílaba. Essa eu sabia. Como é que isso funciona, meu companheiro? Você pega primeiro a oxítona. Então, ó, as palavras terminadas em A, E, O, em e plurais delas, ou seja, as, es, os e o ens, quando forem oxítonas, elas são acentuadas. Então, ó, oxítona tem acento. Como assim, Sidney? Vamos lá, ó. Sofá. Está na última sílaba, a sílaba forte. Então, é terminada em A, tem acento. Sofás, terminada em AS, tem acento. Café, terminada em E, tem acento. Cafés. Cipó, cipós. Também. Parabéns. Ou seja, toda vez que eu tenho uma oxítona terminada em A, E, O, em, ou então as, es, os, ens, vai levar acento. Agora, vamos pensar na paroxítona. Sidney, eu nunca aprendi a paroxítona porque são milhões de regras. É verdade, meu companheiro. Então, a angu. Angu não está aqui, meu parceiro. Bangu. Também não está aqui. E... Ah, cala a boca, Nunes. Se liga só, ó. Quando eu pego aqui, ó, a paroxítona, quando terminar em A, E, O, em, não tem acento. Ou seja, quando terminar por qualquer outra possibilidade, aí terá acento. Por exemplo, a palavra estrela. Estrela, estrela, é paroxítona, mas é terminada em A, não leva acento. Poxa, Cidinho, ficou faltando, então, a proparoxítona. O que eu faço com a proparoxítona? Toda proparoxítona tem acento. Sidney, gostei, hein? Mas e o monossílabo tônico, como é que fica? Monossílabo tônico, galera, se é terminado em A, E, O, tem acento. Quem ficou de fora? O I e o U. Então vamos cair para dentro aqui, ó. Chá. Chá tem acento, porque é terminado em A. Agora, aquela palavrinha feia, quando as pessoas estão brigando, que aí a gente... E escreve todo mundo... Todo mundo não, né? Pelo menos uma pessoa não escreve. Aí já estou levando para o raciocínio lógico. Mas a maioria escreve errado, né? É, e tá errado mesmo. Tá errado. Agora, acompanha aqui comigo, ó, turma. A gente tem que pegar a questão que pelo menos um vocábulo não seja acentuado. Então, vamos lá, ó. Letra A, órfão. Então, aqui, ó, tá na penúltima sílaba, ou seja, é uma paroxítona. Ah, Sidney, mas é paroxítona terminada em O, né? Não vai ter acento. E aí se liga. Tem pelo menos uma regrinha que foge, porque aqui não é uma vogal sozinha, na verdade eu tenho um ditongo. Então, quando eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ela sempre vai levar acento. E são palavras fáceis, como água, repertório, relatório, então você já domina. Então, aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo, ó. Órfão, sótão, órgão, sempre tem acento. Ah, Sidney, mas e o tio? O tio é uma marca de nasalização. Agora aqui, ó, táxi, táxi. Então, viu onde é que ficou a sílaba forte? Na penúltima. Então, tem acento, por quê? Porque é terminada em I. E preste atenção, na hora do desespero, é só pensar em A, E, O, em. I, E, A, E, O, em? Não. Então, por isso, leva acento. Agora aqui, ó, balaustre. Caramba, Sidney, essa eu não vou saber fazer, ó. Balaustre. Galera, quando eu tenho hiato, a letra I e U, por exemplo, a palavra saída
e a palavra saúde. Na hora que eu vou fazer a separação silábica, tanto o I quanto o U ficam isoladas. Isso é um hiato. Então, quando essas letras, essas vogais forem a segunda vogal, porque aqui, ó, quem é a primeira vogal? O A. Então, ó, sa, I, da, sa, u, de. Ela leva acento pela regra do hiato. Seja a letra sozinha ou acompanhada do S. Como foi aqui, ó. Ba, la, us, tre. É um hiato que está acompanhado do S. Então, aqui não é a minha resposta. Vamos para a próxima. Parabéns. Oxítona terminada em ens. Alguém. Oxítona terminada em en. Também. Mesma regra. Oxítona terminada em en. Próxima palavra aqui. Próxima alternativa. Tátil. Paroxítona terminada em L. Âmago. Ó. Âmago. Eu tenho aqui uma proparoxítona. E toda proparoxítona é acentuada. Córtex, córtex. Então, eu tenho uma paroxítona terminada em X. Papéis. Eu tenho aqui um ditongo aberto. Ditongo aberto ei e oi, eles se perderam nas paroxítonas, mas nas oxítonas não. E aí é bom você ficar ligado, por exemplo, nos exemplos heróico e herói. Heróico, eu tenho um ditongo aberto em oi, mas é paroxítona. Aqui a gente perde. Mas herói é oxítona, então a gente não perde. Quem mora no Rio de Janeiro, afinal de contas vocês vão fazer um concurso para o Rio de Janeiro, é só pensar na palavra Niterói. Quando você pega a barca, Niterói tá ou não está com acento? Está com acento porque é oxítona, tranquilo? Agora aqui, ó, ônix é uma paroxítona terminada em X, tem acento. Baú, ó, baú, eu tenho um hiato, então por isso tem acento. Agora aqui, ó, estão vendo que todas as alternativas foram acentuadas? Só sobrou a E. Eu acho que eu sei a resposta. Só sobrou a E. Qual é a resposta? Porra, a letra E, né? Não? Letra E, ó. Mas vamos ver por quê. Sou fera. Palavra hífen é uma paroxítona terminada em N, então tem acento. Cipós é uma oxítona terminada em Os, então tem acento. E leem. Leem não tem acento. Antigamente, a gente até aprendia assim, ó, cre, le, de, v. Aí, ao jogar para o plural, a gente duplicava a letra e mantinha o acento. Então, ficava creem, leem, deem e vêm. Tudo com acento. Com o novo acordo, o que aconteceu? Eles retiraram o acento porque eles entenderam que não fazia a menor diferença. E realmente não faz. Eu vou falar eles creem, eles leem, com ou sem acento. E os concursos já estão cobrando nessa batida. Então fica ligado, porque a alternativa, letra E. Então agora, meu parceiro, faça aí uma questãozinha de matemática, deixa eu olhar. Meu Deus do céu, não faço a mínima ideia do que seja isso. Cai pra dentro, Nunes. Peraí, eu vou passar por trás. Pô, meu Deus do céu. Mas eu não senti nada. Não senti nada. Tá frio aqui, tá frio. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Meninos e meninas, é menino, menino, menina, menino. Menino, 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 menino. Vamos lá. No esquema seguinte, tem-se indicadas as operações que devem ser sucessivamente efetuadas a partir de um número X, a fim de obter-se como resultado final um número 12. É verdade que o número X é. Vamos lá. Sidney, por favor. 7 mais 2. 9. 9. Beleza. Isso é porque eu tenho o início e o meio. Logo, você deu o trabalho para o Fim. Beleza. Se eu retirar esse número 7 daqui, e eu quiser... como é que eu falei? Quiser mesmo? Se eu quiser encontrar, não é? Se eu quiser encontrar o início, ó, eu tenho o meio e o fim. Aí tu faz o contrário, tu bota 9 menos 2, vai dar 7. Isso aí, 9 menos 2. Porra, sou sinistro. Vai dar 7. Senhores, o que eu quis falar com isso daqui? Quando eu tenho um início e um meio, você consegue atribuir o final. Agora, se você tem um final e um meio, como que você atribui o inicial? Fazendo a tua operação contrária. Esse cara entende, hein? Certo? Então, veja bem, não adianta essa questão aqui, você está aqui com a letra X, aí vem, ó, adicionar 39,
dividir por 4, subtrair 12, multiplicar por 3, encontrei resultado 12. Então não adianta você sair chutando aqui. Até porque, TH, mas eu conseguiria, se caso você tivesse números aqui. Né? Aí você vai falar, pô, testei pela resposta, beleza. Mas aqui eu não tenho teste de resposta. Então não dá para você chutar. Ou seja, o que você vai fazer? Aqui está adicionar 39. Então, ao invés de ser mais 39, vai ser menos 39. Por quê? Você não tem o inicial, só tem o final. Se você só tem o final, você vai ter que trocar todas as suas operações. Dividir por 4, o que você vai fazer? Multiplicar por 4. Subtrair 12, você vai somar 12. Multiplicar por 3, você vai dividir por 3. Ou seja, ao invés de você sair do início para o final, você vai sair do final para o início, porque você tem a resposta final. Tá ok? Então vem aqui comigo, ó. 12 dividido por 3 vai te dar? 4. 4. 4 mais 12? 16. 16. 16 vezes 4? Dá 64. 64. E 64 menos 39? Aí ficou difícil. 25. TH, porra, então a resposta é 25. Mas cadê? Não tem. Então você vai ter que atribuir aqui, ó. Primeiro, Sidney, é par? Não, não é par. Porra, não é par, que você já sabe que não é. Beleza. O que vem a ser um número primo? Você jogador, você jogadora que é da família, primo. É da família. E se você tiver vascaíno, tricolor na tua família, é mais fácil ainda de se entender. Por quê? O que é um número primo, Sidney? Veja bem. Vamos supor aqui que eu tenha o número 2. Vou pegar aqui uma tela branca, posso, Sidney? Pode, à vontade. Posso? 25, tá? Vou pegar uma tela branca aqui. Vamos pegar aqui o número 2. O 2 é par. O 2 é par. Tá? Empapar. Eu sei que o 2 é par. E o 0? 0 é par ou ímpar? Ou é neutro? Né? Sempre tem essa. O 2. Número primo. Para que seja número primo, ele precisa ser divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Apenas por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o 2, eu consigo dividir o 2 por 1, que vai dar 2. E consigo dividir o 2 por 2, que vai te dar 1. Caraca, ele é primo, então. Ele é primo. Então, o 2 é primo. Tá? Consequentemente, ele é o único número par que é primo. Tá? É o único número par que é primo. TH, pô, mas esse negócio aí de divisões eu não estou entendendo. Se você for vascaíno, você entende bem. Porque para ser número primo, Sidney, basta ter 2 divisões, segunda divisão. Eu tenho que ter uma segunda divisão. Tá? Logo, se você é vascaíno, você já é primo. Por que tu não falou do Botafogo? Porque o Botafogo é um... Botafogo é parceiro nosso. Parceiro do LAC. Então a gente não pode muito falar do Botafogo. Agora, Sidney, se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, o número 6. Já sabemos que ele não é primo, né? Não, porque não é. O único número par que é primo é o 2. É o 2. Né? Então vou pegar aqui, ó. Eu consigo dividir por 1, que vai dar 6. Consigo dividir por 2, que vai dar 3. Que vai dar 3. Consigo dividir por 3, que vai dar 2. E consegue dividir por 6, que vai dar 1. Ou seja, se você é torcedor do Fluminense, do Macaé, do Madureira, você sabe que você não é primo. Por quê? Para que seja primo, eu tenho que ter uma segunda divisão. Vascaíno. Para que não seja primo, eu tenho que ter a terceira divisão. Entendeu? Entendi. Se você tiver uma terceira divisão,
você já não é mais primo. Tá? Então o Flamengo é o quê? O Flamengo é o concurso, a gente não pode julgar, porque o Flamengo, né, é incaível. Incaível. Tá certo? Então, beleza. Então, já sabemos que a nossa resposta foi 25. É primo? Já sei que não. Não é. Porque eu consigo dividir por 1, por 5, não é verdade? E por 25. Então, se eu já tenho uma terceira divisão, ele não é primo, ok? Vamos lá. Então, já eliminamos duas aí. Já eliminamos duas. Não é par e não é primo. Divisível. Eu já sei a resposta. Já sabe? Já sei. Já sei. Agora eu já sei. Divisível por 3. Como que você sabe se o número é divisível por 3? A soma dos seus algarismos tem que estar na tabuada de 3. Tá na tabuada de 3, Sidney? Não. Não tá. Não tá. Não tá. Não tá na tabuada de 3. Então ele não é divisível por 3. É um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito. 25 dentro da raiz, lá vai dar 5. É isso? É isso. Caraca, moleque. Tô lembrando das paradas aqui, ó. Então, gente, quadrado perfeito. Quadrado perfeito é o número que você consegue extrair uma raiz quadrada. Tá? Então, raiz de 25, 5. Caraca, eu sou um gênio. Beleza? Então, ele é um quadrado perfeito. Ele é um gênio. É perfeito. É porque eu tô um quadrado perfeito, igual o Bob Esponja, engordei pra caramba. Vamos lá então, agora vamos fazer a próxima questão. Pô, show de bola essa questão aí, cara. Eu tô achando difícil essas questões de matemática, hein? Tem que estudar, hein, gente? Ó, vamos lá, ó. Questão de língua portuguesa. Questão de concordância, meu companheiro. Concordância é extremamente importante. Vai com certeza cair na tua prova. Então aqui, ó. A concordância está correta em... Aí, ó. Devem haver profissionais competentes nas salas de aula. Do pelo faz-se tapetes. Bateram 8 horas o relógio da igreja. Sopa é bom no inverno. Quando chegar os livros, ficarei satisfeito. Caraca! O que eu vou fazer aí, Sidney? Então vamos lá. Vamos acompanhando. Na primeira, eu tenho uma locução verbal. Então eu tenho que trabalhar a concordância com a locução verbal. Vamos ver se essa primeira está certa. Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Já que o camarada botou devem haver, eu vou trabalhar assim também, ó. Deve ou devem haver dúvidas e deve ou devem existir dúvidas. Sidney, por que você está trabalhando o haver e o existir? Muito simples, olha só. Na prova, quando você vai trabalhar concordância verbal, o que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. Isso você aprende na escola. Agora, você já sabe que é um pouquinho além. Na verdade, é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Mas mesmo assim, você tem de identificar o sujeito. Eu tenho 3 tipos de sujeito. O sujeito simples, que está dentro do determinado, e o composto. Então, ó, determinado, que tem o simples, o composto e o desinicial. Eu tenho o indeterminado, que eu tenho 2 situações, com o verbo na terceira pessoa do plural, sem o referente, ou então com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. E eu tenho a oração sem sujeito, que eu vou ter 4 situações também para trabalhar. Então, ó, 3 tipos: o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Essa oração sem sujeito sempre cai na tua prova. Então, olha só quais são as 4 paradinhas que você já viu na aula aqui comigo. Verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal, caracteriza uma oração sem sujeito. Verbos fazer e estar, indicando o tempo ou clima, também caracterizam uma oração sem sujeito. Verbos que expressam fenômenos da natureza no sentido real, também caracterizam uma oração sem sujeito. E o verbo ser, indicando o tempo. Então aqui, ó, quem eu botei? O verbo haver e o existir. É uma locução verbal, que eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Quem é que manda? O principal. Quem obedece? O auxiliar. Então acompanha aqui comigo, ó. Verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E o verbo existir? Ele é verbo pessoal. Como assim, Sidney?
somente o haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal, ou seja, não tem uma pessoa para concordar, e é por isso que ele caracteriza a oração sem sujeito, ficando no singular. Agora, o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais, significa que tudo que está relacionado a eles é o sujeito. E aí acompanha a regra da locução verbal. Se o verbo principal é impessoal, ele não tem sujeito, então o auxiliar fica no singular. E se o verbo principal for pessoal, o auxiliar vai concordar. Com quem? Com o sujeito. Porque quando eu tenho o verbo haver, caracterizando a oração sem sujeito, o que está relacionado a ele funciona como objeto direto, ou seja, não tem sujeito. E se não tem sujeito, não existe motivo para alguém da estrutura verbal ir para o plural. Todo mundo tem que ficar no singular. Agora, se o verbo principal é pessoal, significa que ele tem sujeito. Então, dúvidas aqui com o verbo existir, é sujeito. E alguém tem que concordar com ele. Quem? O verbo auxiliar. Por isso que eu tenho deve haver dúvidas e devem existir dúvidas. Inclusive, tem um funk da locução verbal para você poder gravar. Tiaguinho vai lembrar que é da época dele. É assim, ó, galera, anota aí, já que você está vendo a videoaula, está escutando bonitinho, pode voltar, pode escutar mais vezes, então é assim, ó. Chorar pra quê? Vou te dizer, agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais, e desespero aqui nunca mais. Demorou? Vamos lá! Se liga aí na locução verbal. Se o verbo principal for impessoal, impessoal auxiliar fica no singular. Mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá! Então, meu companheiro, agora você já sabe. Gostou da musiquinha, Tiaguinho? Até pica, moleque. Caraca. Agora, olha aí, ó. Tá vendo que o camarada botou aqui, ó? Devem haver profissionais competentes? Não tem como, porque se o verbo principal é o verbo haver, e o verbo haver aqui está no sentido de existir, ele é verbo impessoal. Quando o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. E o camarada quer a correta, então a letra A está errada. Letra B, do pelo faz-se tapete. Ela não pensa, ué, tá certo. Pô, é assim que eu vejo no dia a dia, vender-se casas. Galera, quando eu tenho um verbo acompanhado do pronome ser, eu tenho de ficar ligado se a voz é ativa ou passiva. Como é que eu faço isso, Sidney? Eu tenho dois tipos de vozes passivas. Na verdade, o que é a voz passiva? É aquela na qual o sujeito sofre a ação. Eu divido em voz passiva sintética, que é menor, ou seja, verbo mais pronome ser, e eu tenho a voz passiva analítica, que é maior, composta de uma locução verbal. O que a gramática pede para você fazer? Ela pede para você tentar passar para uma voz passiva analítica. Caso você consiga, é porque você tem ali uma voz passiva sintética. Diz para mim, dá ou não dá para eu dizer que tapetes são feitos? Dá, não dá? Então, se eu consigo transformar numa voz passiva analítica, é porque aqui eu tenho uma voz sintética. Quer outro bizu? Galera, qual é o verbo na voz ativa que pede um objeto direto? É o verbo transitivo direto. Por que eu estou dizendo isso? Na voz ativa, teoricamente, segundo a gramática tradicional, o sujeito pratica a ação e o objeto direto sofre a ação. Na hora que eu passo para a voz passiva, o camarada que pratica, ele continua praticando. Por exemplo, Tiago comeu o bolo. Isso é a voz ativa. Para passar para a voz passiva, eu vou cruzar. Então, o Tiago vai continuar praticando a ação na passiva e o bolo vai continuar sofrendo a ação na passiva. Só que eu vou mudar a função sintática. O bolo vai passar a ser sujeito e o Tiago vai passar a ser o agente da passiva. Então, vai ficar, o bolo foi comido pelo Tiago. Só que aí é o seguinte... A não ser se o bolo for alguém, né? Agora aqui, ó, é verbo transitivo direto? Quando eu faço questão de vozes verbais, é só procurar o verbo transitivo direto. Tem verbo transitivo direto mais pronome ser, este pronome aqui, ó, vai ser uma PA, uma partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, é porque tem sujeito paciente. É só mais uma forma de tentar fazer, mas eu acho que você já teria feito antes. Você conseguiria colocar tapetes são vendidos. Se aqui é sujeito, galera, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então não pode ficar faz-se tapete, tem que ficar fazem-se tapete. Então a letra B também está errada.
Agora olha a letra C. Então, só um momento. Então, Fala, garoto. em casa, você até falou de cá, vende-se casas e tem vendem-se casas. Isso, na verdade, Thiago, tem que ser assim, ó. O que acontece para o camarada errar no dia da prova? Ele visualiza assim, ó. Vende-se casas nas plaquinhas do dia a dia. É assim que ele visualiza. E ele vai achar que está certo. Sem contar que ele vai parar para pensar, vende-se casas, alguém está vendendo. Mas eu sei quem é que está vendendo? Eu não sei. Então ele vai automaticamente pensar que é um sujeito indeterminado. E é assim que o falante comum da língua pensa. Imagina, seu Joaquim tem um terreno com 3 casas e vai botar uma plaquinha. Ele vai botar casas para mostrar que tem mais de uma. E como ele é o vendedor e ele não colocou o nome dele, ele vai se indeterminar. Só que a gente está trabalhando em cima da gramática tradicional. E para a gramática tradicional, quando eu tenho um verbo transitivo direto mais um pronome ser, este pronome ser é uma partícula passivadora. Isso mostra que tem um sujeito paciente. Mas eu sequer precisava pensar nessa estrutura. Bastava eu tentar jogar para a voz passiva analítica. E eu consigo ou não consigo dizer são vendidas. Quando eu coloco casas são vendidas, a palavra casas funciona como sujeito. É óbvio que é um sujeito paciente, porque não está praticando ação de nada. Mas ao fazer isso, eu mostro que na frase vende-se casas, casas é sujeito. E aí é o seguinte, se casas é sujeito, o verbo tem que concordar. Entendi. Então, se eu botar casa, aí sim, vende-se casa. Mas ao botar casas, o verbo tem que acompanhar. Então vai ficar vendem-se casas. Entendi. Igual no nosso exemplo. O camarada colocou faz-se tapete, tem que ficar fazem-se tapete. Show, Thiago? Tranquilidade. Agora, acompanha aqui comigo o próximo exemplo. O próximo exemplo é uma pegadinha traiçoeira, ó. Bateram 8 horas o relógio da igreja. Galera, verbo bater, relacionado a essa concepção de hora, ele tem 2 situações. Ou eu coloco bater 8 horas, como está aí, ó, 8 horas no relógio, ou então 8 horas o relógio. Aí acompanha aqui comigo. Eu vou fazer a pergunta para o Thiago, porque provavelmente deve ser a sua resposta que está em casa. Thiago, ao olhar para essa estrutura de horas e relógio, para você, semanticamente, qual é a palavra mais importante? Horas. Vamos lá, vou perguntar de novo. Fala para mim. Olha só, ele já está querendo complicar. Está querendo complicar o Thiago. Thiago, vamos supor o seguinte. Bateu 8 horas no relógio. Se eu falasse assim, Thiago, eu vou te dar um presente. Tu quer 1 hora ou tu quer um relógio bacana? Eu quero relógio. Então, moleque, agora sim. Então, relógio acaba sendo semanticamente mais importante, até mesmo pelo processo. Se você vai pensar em relógio e hora, você automaticamente pensa em alguém olhando para o relógio. Então, relógio é a palavra semanticamente mais importante. Então, é normal que o candidato pense em relógio como o núcleo do sujeito. E é verdade. O problema é que eu nunca posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Aí, na estrutura 8 horas no relógio, o no é a contração da preposição em mais o artigo o. Ou seja, aqui está preposicionado. E se está preposicionado, não pode ser sujeito. Aqui vai funcionar como um adjunto adverbial de lugar. Agora aqui, ó, o relógio não tem preposição. Então aqui vai funcionar como um sujeito. O que significa? Que quando eu tenho bater 8 horas no relógio, como no relógio não pode ser o sujeito, o verbo vai concordar com 8 horas. E quando eu tenho 8 horas o relógio, relógio aqui não está com preposição, então o verbo vai concordar com o relógio. Então vai ser assim, ó, bateram 8 horas no relógio e bateu 8 horas o relógio. Então aqui, ó, nessa pegadinha, ele botou, bateram 8 horas o relógio. Está errado. O correto é, bateu 8 horas o relógio. Se ele tivesse colocado aqui no relógio, aí sim seria, bateram 8 horas no relógio. Entendi. Então a letra C também está errada. Agora, Thiago, eu vou precisar de você para poder me ajudar na alternativa C. D, olha só. Tá vendo que aqui está sopa é bom no inverno? Thiago, não tem ninguém melhor aqui hoje para poder me ajudar nessa questão, porque eu preciso de um cara que é macho. E eu acredito que você seja macho. É comigo mesmo, pode falar. Então vamos lá. Manda lá.
Mulher. Você gosta de mulher, Thiago? Eu gosto. Então, ó, você vai completar aqui pra mim, ó. Thiago, mulher, completa aí pra mim. Mulher gostosa, né? Ah, moleque! Mas, Thiago, mulher é gostoso. Porra, aí me ferra, não. Parece até que é um traveco, né? Pois é. Se liga só, Thiago. Turma, quando eu tenho é bom, é necessário, é proibido, é gostoso, toda vez que eu tenho o verbo ser mais um adjetivo, eles vão fazer referência a um substantivo. Se o substantivo não possuir determinante, o que é o determinante? É um artigo, um pronome. Se não ocorrer nada disso, se ele estiver sozinho, a expressão fica invariável. É bom, é necessário, é proibido. Então aqui, ó, mulher é gostoso. Assim como cerveja é bom. Agora, a mulher... E aí, Thiago? Entendi. Agora sim. Assim como a cerveja é boa. E por que essa questão sempre cai na nossa prova? Porque faz parte do nosso cotidiano. E detalhe... Normalmente, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, está sempre errado. E aí a gente acaba reproduzindo o erro na prova. Quem mora em condomínio ou vai a mercado, a bares, tem sempre lá, ó, em qualquer supermercado, em qualquer bar, é proibido a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Está errado. Se ele colocou é proibido, tem que ser é proibido venda. Agora, se ele vai botar a venda, aí vai ficar é proibida a venda de bebidas alcoólicas. Você vai a um condomínio que tem que apresentar a documentação. Normalmente também está errado. Eles colocam assim, é necessário a apresentação de documentos. Quais são as formas corretas? É necessário a apresentação de documentos, ou então é necessária a apresentação de documentos. Na nossa escola, tem sempre na porta da secretaria falando da permanência dos alunos. E às vezes também está errado. Às vezes o camarada coloca, é proibido a permanência de alunos na secretaria. Não, ó, é proibido permanência de alunos na secretaria, ou então é proibida a permanência de alunos na secretaria. Depois dessa, ficou fácil. Então, ó, Thiago, não dá mole, ó. Sopa é bom. Tá certo ou errado? Errado. Não, Thiago. Eu sei, cara. Tá certo? Eu sei. Então, eu só estou zoando. Ó, olha. Ó, sopa é bom. É bom. E a sopa? É boa! Boa, moleque! Então aqui, ó, letra D tá certa. Até mesmo porque a E tá muito errada, ó. Quando chegar os livros. Até o Thiago sabe. É quando chegarem os livros. Meu companheiro, então foi isso. Questão 4, resposta letra D de dromedário. Vai, Thiago, para a questão 5. Fechado. Parece até... Passa pra lá, assim. Porra, que ficar... Fui beber uma água. Parece até escolinha do professor Raimundo. O Rolando Lero. Não era Orlando? Era Orlando, o Stiber? Não. Não. Vamos lá, ó. Fala logo a questão, Thiago. Vamos lá. Observe o quadro abaixo. Os quadrados abaixo, né? O quadrado da figura 1 é chamado de mágico, porque somando-se os 3 números de cada horizontal, cada vertical ou cada diagonal, o resultado é sempre o mesmo. Para que o quadrado da figura 2 também seja mágico, o valor de x deve ser igual a... Então veja bem, esse quadrado, Sidney, não tem nada a ver com esse. Português é muito mais fácil. Não é, você sabe que não é. Nossa. É cheio de regra esse português, nunca vi, cara. Ó, esse quadrado não tem nada a ver com esse, tá? Esse daqui é um exemplo que você vai verificar. Ele falou que este quadrado é mágico. Para que ele seja mágico... Não esse, qualquer um. Sabe o que é isso daqui, Sidney? Sudoku. Ah, tá. Sabe aquele joguinho? Sei. É isso aqui. Nome estranho, né? É, né? Mas é. Você gosta de jogar assim? Não, nunca joguei. Não. Eu não tinha dinheiro para comprar jornal, revistinha, essas coisas assim. Entendi. Pô, mas tá R$1, cara. Mas R$1, de 1 em R$1, a gente vai juntando dinheiro, né? É verdade. Então vamos lá.
Então aqui, ó, para que esse quadrado seja mágico, toda horizontal. Vamos ver aqui. 2 mais 9 mais 4. 15. 15. Esse eu sou bom. 7 mais 3 mais 5. 15. 8 mais 1 mais 6. 15. 15. Ou seja, toda horizontal deu o mesmo número, certo? Vertical. 6 mais 7 mais 2. 15. 15. 1 mais 5 mais 9. 15. 15. 8 mais 3 mais 4. 15. 15. Ou seja, toda vertical 15. também é o mesmo valor. E toda diagonal. 4 mais 5 mais 6. 15. 15. 2 mais 5 mais 8. 15. 15. Ou seja, para que o quadrado seja mágico, tudo tem que dar o mesmo número. Não significa que tem que ser 15. Tá? Cada quadrado tem o seu valor. Este quadrado que foi apresentado, ele é mágico porque tudo deu o mesmo valor, 15. E agora nós vamos transportar para cá esta responsabilidade de ser mágico. Vamos lá. Pô, mas vai ser difícil, hein? Nada, vai ser não. Olha só. Quando isto acontecer, quando for verificar se o quadrado é mágico ou não, como que você vai atribuir o valor, você tem que pensar na seguinte maneira. Cisne, olha só. Você concorda que se eu pegar aqui 4 mais 9 mais 2, isso daqui vai ser igual a 8 mais 1 mais 6? Concordo, pô. Porque 15 vai ser igual a 15. Né? Exatamente. É a mesma coisa. Assim como se eu pegar 4 mais 9 mais 2 igual a 3 mais 5 mais... Isso é tudo a mesma coisa. Como eu pegar 4 mais 3 mais 8 igual a 2 mais 7 mais 6. Né? Vai ser a mesma coisa. Ou seja, quando isto acontecer, basta você pegar duas linhas e colocar igualada. Tá? Por quê? Aqui ele está te pedindo o valor do x. Porém, eu tenho outra letra. Eu tenho a letra A. Então, para que eu descubra o valor de uma linha, eu preciso saber do valor de A. Certo? Certo. Beleza. Então, eu vou pegar aqui esta linha com esta linha, ou esta coluna com esta coluna. Não posso pegar a central, porque eu estou com o valor do x. Tá? Beleza. Então, eu vou pegar aqui essas duas horizontais aqui. 1 mais A mais 5 mais A igual a A mais 2 mais 0 mais 7. Vou pegar no plano branco aqui. Então, vem, ó. 1 mais A mais 5 mais A é igual a A mais 2 mais 0 mais 7. Daqui eu encontro uma equação do primeiro grau, onde que eu jogo tudo que tem letra para um lado e número para o outro. A mais A, 2A. Isso eu sei. Sabe? 1 mais 5, 6. 6. Igual a 2 mais 0 mais 7, 9. 9. Ou seja, esse A vai ter que vir para o outro lado, trocando o sinal. Se ele é positivo, vem para cá negativo. 2A menos A, igual. E esse 6 vai ser transportado para o outro lado, invertendo o sinal também. Então, eu fico com menos 6. 2A menos A, A. 9 menos 6, 3. Porra, isso é muito então, maneiro. Encontrou o valor de A, que é 3. Beleza? Então, você já anotou isso daqui, tá? Eu vou apagar para que possamos voltar à questão. A é igual a 3. Beleza? Vamos lá. Então, sabendo o valor de A, Cisne, eu já consigo saber o valor do quadrado. Já. Tá? Então, basta você escolher qualquer uma das linhas. Agora, deixa eu te perguntar. Substituir. Quando tem esse A mais 2, beleza.
E esse 2A, aí eu multiplico? Multiplica. Tô ficando esperto, hein? Tá? Multiplica. Agora, Cisne, eu vou te pedir para você escolher qualquer uma linha dessa daqui, mas que não contenha a letra X, para a gente descobrir o valor do quadrado. Essa primeira aqui. A primeira? É. Então eu vou pegar essa primeira linha para saber o valor do quadrado, galera. Ó, 1 mais. No lugar do A eu vou colocar quanto? 3. 3. Mais 5 mais 3. 3. Então aqui eu vou ter 12. Ou seja, todo o teu quadrado tem que dar 12. Porra, já sei, moleque. Porque eu vou fazer assim, ó. Porra! Porque é muito mais esperto para não perder tempo, ó. É isso aí. Daí você iria escolher qualquer linha que tenha o X e igualar a 12. Tá? Então você poderia escolher essa ou essa. Qualquer linha. Tá? Mas o Sidney escolheu. Porque tem que falar isso pro cara pra ele não perder tempo, né? Isso Porque daí. senão ele vai ficar, então vou fazer essa daqui, aí tem A vezes 2 mais A, não sei o que, não precisa, é só pá! Isso daí. E agora a resposta é 4! Exato. Porque se você escolher... Podia ter vindo sozinho, não precisava do Nunes. Se você escolher essa linha aqui, por exemplo, você ainda vai ter que substituir o A. Então já é mais um trabalho para você. Então eu vou pegar essa daqui, ó. 1 mais x mais 7 igual a 12. Vou ter x igual a 12, 7 mais 1, 8. Jogando para lá. X igual a 4. X é igual a 4. Letra B. Letra B. Pô, isso é maneiro, cara. Mas quem é que fica inventando essas paradas? É um doido, né? Vamos lá. Não fui eu. Deixa eu fazer... Deixa eu fazer a próxima aqui. Pô, questão maneira. Gostei, mano. Quadradinho mágico. Pô, maneiro, mano. Que às vezes a pessoa pensa que matemática é voodoo, mas não é não. Né? Matemática não é voodoo, é cálculo mesmo. E eu tô aprendendo muito, hein? Vamos lá. 6ª questão. Assinale a afirmativa que se encontra de acordo com a norma culta da língua. Ó, questão traiçoeira, tá? Porque aqui ele pode cobrar tudo. Quando o camarada, e é bom vocês identificarem o que o camarada está pedindo ali no enunciado. Olha só, assinale a afirmativa que se encontra de acordo com a norma culta da língua. Simplesmente ele quer a frase certa. Só que aqui ele pode fazer um monte de coisas. Ele pode trabalhar erro de crase, erro de regência, erro de concordância, erro de pontuação. Vamos ver o que ele fez aqui. Então vamos lá, ó. Letra A. Falta 3 minutos para começar a aula. É assim que você fala para os seus alunos? Eu falo falta. Então aqui, ó, não é falta 3 minutos, é faltam 3 minutos. Até porque não é 3, são 3. Exatamente, garoto. Agora, olha a letra B. Os resultados é que foram diferentes. Nesse momento, o aluno até pensa, tem alguma coisa estranha em Sidney, eu acho que está errado. Só que aí, galera, observa. Eu posso ou não posso retirar a expressão é que? Dá ou não dá para eu dizer os resultados foram diferentes? Perfeitamente eu posso fazer isso. Então essa estrutura aqui, o é que, fica ligado, é uma partícula expletiva ou de realce. E o que significa, Nunes? Significa que eu posso retirar e não vai atribuir prejuízo para a sentença. Então eu posso simplesmente dizer os resultados foram diferentes. Ele quer acerta por enquanto e eu vou marcar é a letra B. Mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas a título de curiosidade. Letra C tá assim, ó. A bebida alcoólica é proibido. Proibida. O exemplo tá anterior. Vendo? Moleque. O Nunes já pegou. Quando eu tenho o verbo ser mais o adjetivo, fazendo referência a um substantivo, e aqui no caso é bebida, se ele estivesse sem um determinante, ficaria invariável. Então, se eu tivesse colocado bebida alcoólica, por exemplo, seria bebida alcoólica é proibido. Mas como eu coloquei a bebida, então a bebida alcoólica é proibida. Show de bola? Agora, olha a letra D. A letra D é traiçoeira com o aluno, ó. Comprou alimentos o menos caro possível.
Aí o aluno pensa, caraca, não estou vendo erro. Então se liga só. Galera, quando eu pego a palavra possível, ela cai direto na nossa prova. Porque o camarada lá da banca vai fazer assim, ele vai fazer um movimento de correlação para concordância. Ele vai colocar o mais possível, ou então os mais possíveis, ou então a mais possível, ou então as mais possíveis. E isso com menos também. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a palavra possível vai concordar com a expressão adverbial o mais, ou as mais, ou então o menos, ou os menos, e por aí vai. Então eu posso colocar assim, ó, ele é o mais esforçado possível. Eu posso colocar eles são os mais esforçados possíveis. E eu posso colocar eles são o mais esforçados possível. A aluna até estranha a terceira sentença, porque as duas primeiras ninguém vai estranhar. Só que aí observa, a palavra esforçado está concordando com ele. Então, ele é esforçado. Eles são esforçados. Eles são esforçados. Porque a palavra possível está concordando com a expressão o mais. E quem é que vai mandar na concordância? O artigozinho que está aqui. Então, ó, o mais possível. Os mais possíveis e o mais possível. Imagina o Thiago Nunes, que é macho até debaixo d'água. Gostou dessa, né? Se eu colocasse esta frase, eles são o mais esforçados possível, e colocasse mulher é gostosa e perguntasse qual está errada, ele com certeza ia falar essa, porque ele é muito macho. Mas mulher é gostosa é a frase errada. Aí, aprendido isso, olha a maldade da questão. O camarada coloca, comprou alimentos o menos caro possível. Aí o aluno vai atentar para quê? Para o menos e possível. E vai pensar que está certo. Só que aí vocês repararam que eles têm um movimento de correlação, que eles podem ser retirados da sentença? Então eu posso dizer apenas, comprou alimentos caro. Só que aí, opa, tá errado. É comprou alimentos caros. Se ligou na maldade? Então a D também está errada. E agora a palavra bastante. Bastante motivo obrigaram-no a faltar. Tiago, como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto? Sempre quem ou o quê? Quem foi que obrigou o cara a faltar? Bastante motivo. Então aqui, ó, é o sujeito. E aí repara, o sujeito está no plural ou no singular? Singular. No singular. Se o sujeito está no singular, como é que o verbo tem que ficar? No singular. Então não é obrigaram-no. O correto seria obrigou-no, porque aqui se encontra no singular. Se ele tivesse colocado bastantes motivos, aí sim, bastantes motivos obrigaram-no a faltar. Mas como ele colocou o sujeito no singular, o verbo deve ficar no singular. Então não resta dúvida, sem sombra de dúvidas, a resposta... Letra B. Letra B de bola. Agora, Tiago, és tu, meu companheiro, cai para dentro. Falai-me Deus, falai-me Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Rastafará. Deixa eu apagar o quadrinho aqui para você, então, enquanto isso... Agradecido, que já te abençoe. Cai para dentro, garoto! Porra, vamos lá, pô. Se é para ser, vai ser. Que seja. Isso aí, que seja. Pei, vamos lá. Um aluno perguntou ao seu professor se o número N igual a 12.345 é divisível por 15. Imediatamente ele respondeu que sim. Uma explicação correta é que. Então vamos lá. Divisibilidade. Então nós sabemos que para ser divisível por 2 basta ser
par. Para ser divisível por 3, eu tenho que fazer a soma dos algarismos e ele deve estar na tabuada de 3. Para que seja divisível por 5, a terminação tem que ser em 0 ou 5, tá ok? Então vamos aqui, ó. Ele quer saber divisível por 15. Vamos lá. A soma dos valores absolutos dos algarismos de n é igual a 15. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, 9, 14, 15. Tá certo, né? Porém, ele não quer saber a alternativa aqui que fica certo com o que ele está falando. Ele quer saber a regra da divisibilidade por 15. Isto aqui não significa que ele seja divisível por 15. Né? Nessa questão aqui, muita gente falou, pô, professor, mas eu errei porque deu 15. Porra, aí ele falou que dava 15, eu marquei porque dava 15. Tá, beleza. Aqui ele está falando, dá 15. Ok. Mas isto não significa que seja a regra de divisibilidade por 15. Para que seja divisível por 15, qual é o menor número que você consegue dividir o 15? 1. 1. Beleza, vai ser 15, vai dar 15. Certo? Qual é o próximo? É o 3. O 3, que vai te dar quanto? 5. E qual é o próximo que você consegue dividir? O 5. O 5, que vai dar? 3. Vai dar 1, né? Ah, é verdade. Beleza? Não, cara, que vai dar um quê? Vai dar 3. 15 dividido 5 por 5. por 5. Ah, tá. Não, pô, pra mim era 15 tá. por 5. Beleza. Deu 1. Então, quais são os números que são divisíveis aqui no 15? 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Então, para que ele seja divisível por 15, ele tem que ser divisível por 1, que todos são, né, na verdade, por 3 e por 5. Certo? Ao mesmo tempo, ele tem que ser dos dois. Então, aqui a soma dos valores absolutos dos algarismos de n é igual a 15. Beleza, mas não é a regra da divisibilidade por 15. Tá? Vamos ver aqui o B. N é um número divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Beleza, essa é a regra. Vamos ver se aplica? Mas essa é a regra completa? É. Mas e o 1? 1 é para todos. Ah. Né? 1 você consegue, todos os números você consegue dividir por 1. Entendi. Né? Não, porque aí o aluno pode olhar e pensar, né? Poxa, tá faltando 1 na regra. Sim, entendi. Não, o 1 não entra porque qualquer número você vai conseguir dividir por 1. Bacana, tá? bacana. Show Beleza? de bola. Então vamos lá. Vamos ver. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, você já viu que deu 15. E que 1 mais 5, né? Para que seja divisível por 3, a soma tem que estar na tabuada. Então, ok, ele é divisível por 3. E por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou em 5. Então, ele também é divisível por 5. Então, ele é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Então, aqui, letra B. Vamos continuar aqui. O número formado pelos dois últimos algarismos da direita de n é divisível por 15. Porém, esta não é a regra, vamos, Silvio Santos. Essa não é a regra da divisibilidade por 15, tá? Todo número n com 5 algarismos e que termina em 5 é divisível por 15. Aqui está totalmente errado, tá? Você poderia ter dúvida nessas 3 aqui. Só que a letra A e a letra C não significa divisibilidade por 15, tá? A regra é esta. Simultaneamente. Certo, Cisney? Certo, show de bola. Beleza. Apagando, vamos aí para Vou para a mais uma questão de português.
Joga aí pra mim, Thiago, a questão de português. Joguei, hein? Vambora. Pô, essa é mole. Essa é mole? Vamos ver se você vai acertar, hein, Thiago? Ah, meu Deus do céu, ó. Já tá me dando coceira. Vamos lá, ó. Dedicar-se-á... Ó, não. Dedicar-se a relação é importante. E é verdade, né, Thiago? Para a relação ser plena, ser boa, você tem que ser dedicado. Né? Não adianta só esperar do outro, né? Verdade. Você também tem que se dedicar. Então vamos lá, ó. Dedicar-se à relação é importante. É correto afirmar que o sinal gráfico empregado na palavra destacada nessa frase é denominado. Então, nessa palavrinha aqui, ó, no A. Como é que é o nome desse sinal, Thiago? Crase. Não. Trema. Acento agudo. Vamos lá, calma, Thiago. Mas a resposta do Thiago no primeiro momento é uma resposta natural. É porque ele tá pra lá, não tá? Isso. Então... E realmente, aí nós temos uma crase. Aí automaticamente o camarada vai responder o quê? Crase. Mas não pode ser crase por conta disso daqui. Não, calma, Thiago, então fica tá quieto. Bom, então tô calmo. Na verdade, aqui, ó, gente, nós temos a regra geral de crase. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Dedicar-se. Quem se dedica a alguém. Termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Então, realmente tem crase. Tá aí certo. É por isso que o aluno vem e responde letra C, crase. Mas isso aqui, este sinal não é uma crase. Na verdade, quando eu coloco assim, ó, o A com acento em cima, o nome desse camarada, o nome desse sinal que foi a pergunta na questão, grave. Não é crase. O nome dele é acento grave, Boa. Indicativo do fenômeno de crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas, no caso, A mais A. Ou seja, o camarada aqui, ele não testou o teu conhecimento, ele testou a tua atenção. Então, a resposta é a letra E, acento grave, que é indicativo do fenômeno de crase, que é a fusão entre duas vogais idênticas. Tranquilo, meu companheiro? Porra, agora sim, porque eu iria responder crase. Iria mesmo. Viu que eu fui na certeza. Agora tu cai na pra certeza. dentro, moleque. Olha a próxima. Vamos lá. Pei! Vai lá, faz lá. Ah, olha que essa questãozinha é corriqueira, hein? É corriqueira. Uma lanchonete oferece 6 tipos de sanduíche, 3 tipos de doces e 4 tipos de refresco. O número máximo de lanches distintos com um sanduíche, um doce, um refresco nessa lanchonete é igual a. Então essa questãozinha de princípio fundamental da contagem, né? O PFC. Eu responderia 72 para dizer que é uma lanchonete boa, porque quanto mais lanche para mim melhor, que eu tenho espírito de gordinho. Então, ó, o que acontece? Primeiro, como que você identifica essas questões? Número máximo, distintos, isto te representa um PFC, tá? Apareceu isso na questão PFC. É aquele canal de futebol? É, PFC, o canal de futebol. Premier Futebol Clube. Então, eu fazendo propaganda para os outros. Fala logo o que é o PFC aí pra galera. Mas eu já falei, princípio fundamental da contagem. Ah, perdão, não estava prestando atenção. Tá vendo? Olha só. Então, ó, a TH, mas você falou também que número máximo atribui ao MDC, né? Atribui ao MDC, mas se você reparar, você não vai conseguir fazer o MDC, que você vai acabar fazendo o que é para fazer. Entendeu não, né? Entendi. Entendeu? Então tá bom. Então vem aqui comigo, ó. Princípio fundamental da contagem. Distinto e Sidney significa que você... Diferente. Você não pode repetir. Nisso eu sou bom, Né? Então, ó, o que ele está pedindo aqui? Ele quer um sanduíche, um doce e um refresco. Sidney, no princípio fundamental da contagem, nós não trabalhamos com o que temos, nós trabalhamos com as opções. Porque, por exemplo, 3 cadeiras. 3 cadeirinhas aqui. Eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas para se acomodar nessas 3 cadeiras. Tranquilão. Tá? A pergunta, Sidney, não é quantas pessoas eu posso colocar aqui. Porque você vai falar o quê? Uma.
Sim. Quantas pessoas? Só posso colocar uma aqui. Em cada cadeira, Em cada cadeira. Né? Eu ia responder 3, porque tem 3, eu ia falar assim, vai botar 3, entendeu? Uma em cada uma. Uma em cada cadeira. Agora, se eu te perguntar, aí sim você vai vir com essa resposta. Se eu te perguntar assim, quantas opções de pessoas você tem para colocar aqui? 3. 3. Eu tenho 3 opções. Qualquer uma das 3 pode se sentar. Certo? Agora, uma pessoa já se sentou. Quantas opções sobraram para cá? 2. 2. Outra pessoa já se sentou aqui. Quantas sobraram para cá? 1. 1. Entendeu? Princípio fundamental da contagem. Aí eu venho na multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu tenho 6 maneiras de dispor esses lugares. Eu ia aqui. dar mole. Eu ia botar 3, 3, 3, 9. Entendi. Né? Então, Cisne, quando a gente trabalha com PFC, nós trabalhamos com as opções. A pergunta é sempre com opções. A pergunta não é quantas quer. A pergunta é com opções. Então, aqui, ele veio com a seguinte situação. Ele quer um sanduíche, um doce e um refresco. Quantas opções de sanduíche ele tem? 6. 6. Quantas opções de doce? 3. 3. E quantas opções de refresco? 4. 4. Agora é só multiplicar? Só multiplicar. 72. Porra, eu falei que era 72, ó, é o melhor restaurante pra gordinho. Pô, tem um parceiro chamado Renato, ele adora gordice. Então vamos lá, muito boa. Fechou, boa, garoto. Vamos lá. Beijão, Renato. Vamos lá. Questão 10. Vamos lá. A alternativa em que o acento grave... moleque! O acento grave, agora eu já sei que indicador da crase deve ser usado... Então vamos lá, meu companheiro. Galera, a gente já se ligou que aqui nós temos um acento grave indicativo do fenômeno de crase, que é a fusão de A mais A. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior tem que exigir a preposição A e o posterior admitir o artigo A. Como é que isso funciona? Eu boto assim, ó, Tiago se referiu, pontinho, pontinho, diretora. Então, eu não vou... tem. Calma, Tiago. Tem? O que eu tenho que fazer? Eu tenho, tecnicamente, que olhar para 2 elementos, para quem está antes do A e para quem está depois do A, ou seja, o termo anterior e o termo posterior. Sidney, eu peguei uma gramática para estudar e lá estava termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. É termo anterior e termo posterior, ou seja, quem está antes do A, quem está depois do A. Vamos lá, Tiago. Quem se refere a. Então, o termo anterior exigiu a preposição a. E o termo posterior, a palavra diretora, é um substantivo feminino, consequentemente, admite o artigo a. Então, se tem preposição a mais artigo a, então tem crase. Agora, Sidney, e se a minha dificuldade foi exatamente esta, perceber se o termo anterior está exigindo e o posterior admitindo? Aí você vai fazer um macete que você aprendeu com a tia Teteia na escola. Se eu voar, volto dar? Não, não é esse não. Esse eu aprendi. Ela nos ensinou a substituir o termo feminino por um termo masculino. Se aqui está diretora, eu coloco diretor. Agora, o que ela disse? Caso eu substitua o termo feminino por um masculino e acarrete a construção ao, eu terei crase. Na verdade, isso não é um macete, é a constatação da regra geral. Porque o A com acento aqui, didaticamente falando, o A craseado é a fusão da preposição a mais o artigo a. Isso mostra que o termo anterior está exigindo a preposição a e que o posterior é um termo feminino, que admite o artigo a. Quando eu coloco o ao, mostra que o termo anterior está exigindo a preposição a e que o posterior está admitindo o artigo o. Por quê? Porque é um termo masculino. Por que artigo o? Exatamente por isso, porque é termo masculino e basta jogar para um termo feminino que eu terei o artigo a. Então aqui vai ficar, ó, Tiago se
referiu, pontinho, pontinho, diretor. E aí como é que vai ficar? Tiago se referiu ao diretor. Isso mostra que o termo anterior exigiu a preposição a, porque quem se refere a alguém, e o termo posterior admitiu o artigo o, porque é um substantivo masculino. Porque basta eu jogar para o substantivo feminino que eu terei o artigo a. E isso vale também para quando está no plural. A professora nos ensinou que o a escraseado é igual ao aos. Por quê? Porque o a escraseado é a fusão da preposição a mais o artigo as. E o aos é a preposição a mais o artigo os. Então, se ali, ao invés de diretora, nós tivéssemos colocado diretoras, bastava substituir por diretores. Então, ficaria, Tiago se referiu aos diretores. Se tem aos, é porque tem preposição mais artigo no plural. Então, vai ser, Tiago se referiu às diretoras craseado. A base a gente sabe. Então, no dia da prova, gente, caso você fique na dúvida, basta fazer isso. Primeiro que você já sabe que normalmente você vai estar diante de quê? De uma palavra feminina, porque é o artigo a. Então, você vai substituir por um termo masculino. Se acarretar ao, você tem crase no singular. Se acarretar aos, você tem crase no plural. Então, vamos cair para a questão e ver se isso funciona na prática. Ó. Letra A. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente, ó. Eu quero a alternativa que tenha crase, ó. Letra A. Não me refiro a isso. Quem se refere a alguma coisa. Então, o termo anterior exige a preposição a. Mas o isso é um pronome que não admite artigo. Então, este a é apenas uma preposição e não tem crase. Letra B. Os garotos mataram o animal a pedradas. Tá vendo que tem um a aqui? E depois vem pedradas. Aí, Sidney, pedradas é palavra feminina. Mas, gente, observa. Quando eu coloco o a craseado, é a preposição a mais o artigo a no singular. Quando eu coloco o a escraseado, é a preposição a mais o artigo as no plural. Se o camarada coloca uma palavra feminina no plural e antes dele ele coloca um a no singular, está mostrando que não tem artigo. Então grava bem, ó. A no singular, mais palavra no plural, crase, nem a pau. Então este a aqui é apenas uma preposição, não tem crase. Letra C. Não tenho costume de ir a festas. Se eu estou indo a algum lugar. Beleza. Só que aqui, ó, tem festas. A no singular, mais palavra no plural, crase nem a pau. Porque esse a é apenas uma preposição. Ficamos cara a cara com a fera. Aí, galera, olha o que apareceu aqui. A expressão cara a cara. Quando eu tenho expressões com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas, cara a cara, frente a frente, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo, este a é apenas uma preposição e também não terá crase. Aqui no caso, ó, quando eu digo ficamos cara a cara com a fera, com o animal, este a é apenas um artigo. Então também não tem crase. Aí agora, Tiago, tu sabe a resposta, hein? Eu sei, letra E. Letra E, duvido que não seja. Faremos uma visita à terra de nossos antepassados. Aí olha só o que apareceu aqui. A palavra terra, que foi especificada. A palavra terra, quando está com T minúsculo, e aí olha o bizu, quando está com T minúsculo, ela significa chão firme. E ela não admite artigo. Por exemplo, se eu falar que a tripulação da Gol desceu à terra, não tem crase. Por quê? Porque a palavra terra, com um T minúsculo, que significa chão firme, não admite artigo, consequentemente não vai admitir a crase, a não ser que esteja especificada. Tipo, faremos uma visita à terra de nossos pais. Aqui, se eu vou fazer uma visita, eu vou fazer uma visita a alguém. E apareceu depois a palavra terra. Se tivesse sozinha, não teria crase. Mas como foi especificada e na língua portuguesa
todo termo ao ser especificado passa a admitir artigo, consequentemente aqui passou a admitir a crase. Só não confunda, não é porque está especificado que automaticamente admite a crase. Para ter crase, o termo anterior tem que exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Ele passou a admitir o artigo a e teve crase porque o termo anterior está exigindo a preposição a. Agora, e se viesse terra com T maiúsculo? Planeta. Aí já não é mais chão firme, é planeta. Então aqui não precisa estar especificado. Se eu falar assim, ó, os astronautas regressaram à Terra, ou seja, ao planeta Terra. Aí tem crase automaticamente, tá? Então fica ligado com a palavra terra, T minúsculo. É igual a palavra casa. E aí, é rapidinho, Nunes, só para eu poder mostrar aqui e o aluno não errar mais. Eu boto assim, ó, cheguei à casa, visitei a casa do Tiago. Aí o aluno normalmente dá mole e bota a crase aqui, bota o acento grave ali indicativo do fenômeno de crase. Por quê? Porque ele vê a palavra casa especificada. Só que para ter crase, o termo anterior também tem que exigir a preposição a. E o verbo visitar aqui é um verbo transitivo direto, não pede preposição. Aí, ó, só para você nunca mais errar na vida, ó, vou botar cheguei à escola, cheguei à casa e visitei a casa do Tiago. Só tem crase na primeira. Por quê? Quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Por isso tem crase. Agora, quando eu coloco cheguei à casa, a palavra casa não admite artigo. Este a é apenas uma preposição e por isso não tem crase. Aí o aluno pira. Como assim não tem artigo? Vamos comparar escola a palavra casa. Você fica em escola ou você fica na escola? Você fica na escola. Mas você fica na casa ou você fica em casa? Você fica em casa. Você sai de escola ou você sai da escola? Você sai da escola. Você sai da casa ou você sai de casa? Você sai de casa. Então, com a palavra casa, no sentido de lar e moradia, nós só utilizamos preposições, ou seja, a palavra casa não admite artigo. Agora, com a palavra escola, eu usei o na, que é a contração da preposição em, mais o artigo a. Usei o da, que é a contração da preposição de, mais o artigo a. Ou seja, a palavra escola admite artigo. E é por isso que tem crase, por causa da regra geral. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Então, bateu. Na segunda sentença, cheguei à casa. Quem chega, chega a. Então está exigindo a preposição a. Mas a palavra casa, acabamos de ver, não admite artigo. Então este a é apenas uma preposição. Agora aqui, ó, casa do Tiago. Eu fico em casa e eu saio de casa. Mas eu fico em casa do Tiago ou na casa do Tiago? Na casa. Eu saio de casa do Tiago ou da casa do Tiago? Da casa. Então, a palavra casa, ao ser especificada, passou a admitir artigo. Este a é apenas um artigo. E aí o aluno erra por quê? Porque a própria gramática às vezes ensina errado para ele. Diz que a palavra casa não tem crase e que a palavra casa, ao ser especificada, tem crase. E não é. A palavra sozinha, a palavra casa, ela não tem artigo e ao ser especificada, ela passa a admitir artigo. Para que tenha crase, só se eu botar assim, ó. Cheguei à casa do Tiago. Então, quem chega, chega a algum lugar. O termo anterior está exigindo a preposição a. E o posterior é a palavra casa que foi especificada. Então, admite artigo. Então, se tem preposição mais artigo, aí eu tenho crase. Tranquilo? Fala, Nunes. Cheguei em casa, cheguei à casa. Vamos lá. Quando você está fazendo uma prova, normalmente, você tem de se policiar em relação à regência verbal, porque no dia a dia a gente utiliza o verbo de acordo com a estrutura informal. Só que na prova é o processo formal da língua, o padrão culto. No dia a dia, a gente pega o verbo chegar e utiliza com a preposição em. Cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no curso, mas está errado para o padrão culto da língua. De acordo com os dicionários de regência verbal, o verbo chegar, ele trabalha com a preposição a.
a. Então o correto é cheguei a casa, é cheguei ao colégio, é cheguei ao curso, é cheguei à escola. Então, ó, apareceu a preposição em com o verbo chegar, pode marcar que está errado, tá? Então, Nunes, é você aí. Próxima questão. Pei! Pei! Vamos embora. Questãozinha de porcentagem. Muita gente veio falar comigo dessa questão também. Nisso eu sou bom, hein? Tá bom? Vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Muita gente veio falar comigo dessa questão. Vamos ler aqui. A figura abaixo representa um círculo dividido em 8 partes iguais. Em relação à área total do círculo, cada uma dessas partes representa o seguinte percentual. Aí o pessoal vem falar, TH, pelo amor de Deus, eu não sei a área do círculo. E para quê? Não, você não precisa saber a área do círculo. Ele colocou isso daqui justamente para confundir tua cabeça, para você ficar embaralhado na tua cabeça nos seus pensamentos. Você não precisa saber a área do círculo, ele não quer saber disso. Ele quer saber quanto que representa cada parte dessa daqui, da área total. Primeiro, porcentagem trata-se de 100. Já sei a resposta, eu sou foda. Pô, até pica. E por 100. Certo? Beleza. Aqui eu tenho 8 partes iguais. Qual é o total da porcentagem, Sidney? 100. 100. Para que eu divida igualmente em 8 partes, eu vou ter que dividir por quanto? Por 8. Por 8. Já sei a resposta. 100 dividido por 8? 12,5. 12,5. Então, gente, aqui não tinha mistério nenhum de você fazer área de círculo, calcular a área do círculo. Isso daqui é só Foi a questão mais fácil que você fez. Mais fácil, não foi? Foi. E que muita gente se complica por conta disso daqui, ó. Só que ele está te pedindo percentual, falou igual e divisão em 8. Se ele quer o total de uma porcentagem é 100. Total de uma porcentagem é 100. E para eu dividir 100 em 8 partes iguais, você já está falando, Sidney. Dividir 100 em 8 partes iguais. Você já está falando. Então é só dividir 100 dividido por 8. 12,5. Zerar tu não zera mais. Não zera mais. Então vamos lá, valeu? A próxima. Vamos lá. Não, essa é a próxima? Pô, essa é a próxima. Não. Não? Espera aí. E repetiu a questão? Repetiu? Repetiu. Vamos lá. Deixa eu fazer a outra aqui. Vamos lá. Acompanha aqui comigo, ó. Nas alternativas abaixo, o acento da crase foi usado pela mesma razão, exceto em. Estão reparando que a crase é corriqueira? Por que a crase é corriqueira? Porque ela é firme na sua prova. Se você não souber crase, você está atrás dos outros candidatos. Se você sabe crase, você já está bem. Então, vem comigo, ó. Vamos trabalhar a regra. A gente já sabe a regra. Então, olha só. Devido à estagnação econômica, devido a alguma coisa, termo anterior exige a preposição a e o posterior é um substantivo feminino. Quando você tem a dúvida, basta substituir por um termo masculino. Então, aqui é um substantivo, posso substituir por qualquer outro substantivo masculino. Então, ó, devido ao problema econômico, devido ao tempo econômico. Então, se eu substituo e tem ao, é porque tem crase. Na próxima. Atrás apenas do Canadá e à frente dos Estados Unidos. Tem algum termo anterior aqui exigindo a preposição a? Não. Então aqui, ó, cuidado, vou voltar. Deixa B por enquanto em stand-by. Letra C, não é suficiente para atender a demanda, para atender a alguma coisa. O termo anterior exige a preposição a e o posterior admite o artigo a. Coloca aqui, ó, objetivo, para atender ao objetivo. Então tem crase. Letra D, principalmente devido à substituição, devido ao processo. Então tem crase.
Letra E. Assim, as políticas de estímulo à indústria. Assim, as políticas de estímulo ao trabalho. Então, tem crase. Então, na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior admitiu o artigo a, ou seja, é a regra geral de crase. Então, eu tenho ali um termo que está admitindo o artigo a. Agora, aqui, eu tenho uma expressão adverbial. Então, toda vez que eu tenho uma expressão adverbial, uma locução conjuntiva e uma locução prepositiva de que participam a palavra feminina, eu terei crase. À toa, às vésperas e por aí vai. Então, aqui, ó, a expressão à frente não tem nenhum termo exigindo, mas é uma expressão adverbial de que participa uma palavra feminina. Então, a regra é diferente. Então, a resposta da 14, letra B de bola. Vocês viram que ele frisou bem 14, né? Porque 14 é um número bom demais, gente. Tu vai fazer a 13, então, Vou né? fazer... Porra, que merda, né, cara? 13, número do azar. Vou fazer essa 13 aqui. Vamos lá. Deu mole. Dei mole não, aqui, ó. 13 na 14. Ah, então foi isso. Tá vendo? Eu dei uma 14 pra você ficar legal e fiquei com 14 aqui pra mim também. Porque a gente é uma dobradinha. É isso aí. E tamo junto. Será que essa é fácil? É fácil. Posso ler? Pode ler. Observe na malha quadriculada abaixo, formada por quadradinhos congruentes de lado 1 centímetro, as duas figuras sombreadas. A razão entre a área da figura 2 e a área da figura 1 é igual. Não faço a mínima ideia. Mas vai fazer. Então vamos lá, ó. A questão é de Razão. razão, tá? O que é uma razão? A razão pode ser de duas figuras, de dois números, tá? A razão de medidas. Eu pensei que era minha mulher, porque ela está sempre com a razão. E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? É verdade. Né? Então, ó, vem aqui comigo. Razão é a mesma coisa que fração, tá? Razão é a mesma coisa que fração. E fração, Cisney? Opa, tá forte. Tô forte. É isso aqui, tá? É divisão. Ah, tá. Eu preciso ter um numerador e um denominador. Certo? É importante também, Cisney, deixar bem claro uma coisa. Quando o problema é de razão, você tem que respeitar a ordem da pergunta. Isso é importante. Tá? É muito importante. Porque muita gente troca. Quer seguir a tua própria ordem, mas dá erro. Tá? Você tem que seguir a ordem da pergunta. A pergunta aqui é a razão entre a área da figura 2 e a área da figura 1. Ou seja, o numerador vai ficar a figura 2. 2. Que está vindo primeiro. Sim. E no denominador a figura 1. Posso falar como é que eu ia fazer? Fala. Eu ia fazer assim, ó. Eu não ia fazer a menor ideia de como é que tinha que montar a conta. Eu ia fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 é figura 1. Figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aí eu ia pegar 28 dividido por 7, 4. Eu ia responder a letra B. Ia acertar? Ia acertar. Ah, caô! Caô! É isso mesmo. Então, o que você vai fazer? Não são figuras, Cisnes, regulares, né? Como triângulo, quadrado, retângulo. Então, não dá para você calcular uma área. Por exemplo, se fosse aqui, ó, seria um retângulo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seria um quadrado, na verdade. Então, 3 vezes 3, você saberia que aqui teria 9. Né? Então, não são figuras regulares. Então, você vai ter que realmente contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Aqui você ia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 24, 28. Tá? Como ele pediu a razão da figura 2 para a figura 1, então a figura 2 está vindo primeiro. Sim. Então eu vou ter 28 aqui em cima. E depois vem a figura 1, 7 aqui embaixo. 28 por 7, 4. Ou seja, aqui nesse problema, ele trabalhou com vocês. Malha quadriculada e razão. Tá? Então aqui ele misturou as duas situações. Esse problema também não foi difícil, Cid. Não, foi tranquilo. Eu acertei. Não foi. Acertei fácil. Não foi difícil. Muita gente errou esse problema aqui. Tá? Porque não sabia o que fazer referente a isso aqui, ó. Em pensar em calcular a área, mas você não tem figura definida. Se você não tem figura definida, como que você vai calcular a área? Muita gente quis fazer isso daqui, ó. E até dava, Sidney, mas só que, pô, pegou aqui. Eu tenho 1, 2, 1, 2. Aí queria fazer 2 vezes 2, 4. Entendi. Entendeu? Aí 4, aí pegou aqui, como falou que era 1, aí 1 mais 1 mais 1, 7. Mas só que aí é muito trabalho, para que você vai fazer isso? Aí pegava o retângulo daqui. Aí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é um quadrado também. 4 vezes 4, 16. Aí fazia a outra área daqui, a outra área daqui, a outra área daqui. Não precisa. Sem necessidade. Não tem necessidade. Como ele já falou que é 1, basta você saber contar, né? Soma, né? É só você somar. Agora, TH, porque ele falou foi 1. E se fosse 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tá? Então, ó, vale salientar, razão é uma fração onde você tem que respeitar a ordem da pergunta. O que vier primeiro na pergunta, numerador. O que vier por segundo, denominador. Show? Na hora que você falou que a razão era fração, eu já acertei. Já matou. Boa, garoto. É a 15. Vai logo a 15 já. É porque pulou. Então a gente vai ficar indo e voltando? Não, então, você que sabe. Deixa eu fazer a 16 então. Então tá bom. Uma questão de regência. Boladona. Então se liga só. Ó. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Aí aqui ó, nós temos. Letra A. Chegamos finalmente ao colégio. Tiago, no dia a dia as pessoas dizem chegamos no colégio. No colégio. Mas o correto é? Ao colégio. Ao colégio. Galera, para a gramática tradicional, o verbo chegar, ele é verbo intransitivo, mas ele trabalha com a preposição a. Quem chega, chega a algum lugar. E este algum lugar aqui é um adjunto adverbial de lugar. Tá certinho? Tá certo. Letra B. Sua atitude implicará demissão. Aí o aluno vem aqui e tenta corrigir botando a preposição em e diz que está errada. Diz que está errada. Ó, ele diz que está errada, porque é assim que a gente fala no dia a dia, ó. Sua atitude implicará em demissão. Mas não é. Na verdade, quando eu tenho o verbo implicar no sentido de acarretar, como está aqui no caso, em que a atitude vai acarretar a demissão, nós temos aqui um verbo transitivo direto, ou seja, pede um complemento sem preposição. Então, demissão aqui é o complemento sem preposição. Tá certo. Mas eu quero o quê? Eu quero a errada. Olha a letra C. Ela namora com uma aluna do 2º ano. Como assim, Sidney? Ela namora? A gente, natural, natural. Vai ser preconceituoso? Não pode. Então, olha só. Ela namora com uma aluna do 2º ano. Aí, que verbo eu tenho aqui? O verbo namorar. E quem namora, não namora com alguém. Quem namora, namora alguém. Então é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto pede complemento sem preposição. Então não é correto eu dizer que o Pedro namora com a Bruna. O correto é dizer Pedro namora Bruna. Então aqui ó, eu tenho que retirar a preposição com. O correto seria ela namora uma aluna do 2º ano.
E aí, detalhe, não tem aquela perguntinha que os meninos normalmente fazem para as meninas no dia a dia, quando estão apaixonados? Eles perguntam assim para elas: você quer namorar comigo? Tá errado. Porque se o verbo namorar não pede a preposição com, o correto seria: você quer namorar me namorar? Comigo não. Comigo não, já ia errar, né? Já ia errar de novo. O correto é: você quer me namorar. Se alguém chegar pra você, olha aí, presta atenção, mulherada. Se alguém falar: você quer namorar comigo? Aí você diz assim pra ele: não, porque eu só namoro com um homem inteligente. Ele não vai entender nada. Então vem aqui comigo, ó. Então a letra C tá errada, já é a nossa opção. Vamos dar uma olhada na outra. Porque ele botou aqui, ó: assinale a alternativa incorreta quanto à regência. Ele abre um leque. Ele não definiu que era verbal ou nominal. Tanto é que a letra D é regência nominal. Aqui, ó: eles eram fiéis ao amigo. Quem é fiel a alguém. Então, adjetivo fiel exigiu a preposição a, tá certinho também. E na letra E, o presidente assiste em Brasília. Caraca, Sidney, nunca tinha visto isso. É o verbo assistir no sentido de morar. O verbo assistir no sentido de morar, ele é verbo intransitivo e trabalha com o adjunto adverbial de lugar, que vem regido pela preposição em. Tranquilo ou não tranquilo, meu companheiro? Então agora... Estava ministrando aula Sidney e eu, ou eu e Sidney? Na verdade, não faz a menor diferença na língua portuguesa. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Por causa do Chaves. Por causa do Chaves. Eu sei. O Chaves foi feito lá no México. No México. E normalmente eles lá têm essa maniazinha. Mas é uma mania que não tem respaldo gramatical. Então, tanto faz eu dizer que a aula foi feita por mim e pelo Tiago, ou pelo Tiago e por mim. Tanto faz dizer: ó, hoje, Tiago Nunes e eu vamos ministrar um aulão que é para a galera de PEI. Ou então eu dizer que hoje eu e Tiago Nunes vamos fazer um aulão para PEI. Antigamente eu também pensava: olha lá, o burro vem na frente, tem que falar Tiago Nunes e eu. Mas galera, tanto faz, não tem respaldo gramatical. Tanto faz eu dizer Tiago Nunes e eu vamos ministrar um aulão, ou então eu e Tiago Nunes vamos ministrar um aulão. Tá claro, tá claro. Fechado. Vamos lá. Vamos lá. A gente pulou uma questão, né? Vocês perceberam isso, né? É porque uma questão se repetiu. Aí não tinha por que eu fazer, né? A questão repetida. Agora o Thiago vai fazer a 15. E detalhe: 15 é um número bonito. É? Um número bonito. Você gosta do 15? 15, gosto. Festa de 15 anos. Eu fui a muita festa de 15 anos. Foi príncipe, né? Fui muitas vezes. Eu era bonito quando era mais jovem. É isso aí. Então vamos lá. Trabalhando 10 horas por dia, uma turma de operários realizou uma obra em 12 dias. Se trabalhassem 8 horas por dia, quantos dias levariam para realizar a mesma obra? Isso sempre cai. Sempre. E é questão de regra de 3, tá? É uma questão de regra de 3. Como você identifica que é uma questão de regra de 3? Você precisa ter a relação de algo com alguma coisa. Alguma coisa com alguma coisa. Porém, qual é a tua relação aqui, ó? 10 horas por dia, uma turma de operários realizou uma obra em 12 dias. Hora por dia com dia. E depois, se trabalhassem 8 horas por dia, quantos dias levariam para realizar a mesma obra? Eu respondo sem fazer conta. Fala para mim. 15. Muito bem. Vamos lá. Então, o que acontece, Sidney? Aqui se tem um grande problema. Eu errei. Não sei, não fiz a conta. Ah, tá. Então, aqui, o que acontece, Sidney? Nós temos um grande problema na regra de 3, que é chamado o caso de inversamente. Né? Qual é o normal da gente na regra de 3? Cruzado. Certo? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós temos o nosso caso de inversa, que eu vou colocar aqui para você. Tempo com tempo. Ser vivo com tempo, impressoras com tempo, canos ou torneiras com tempo e velocidade com tempo. Isso é macete. Tá? Esses 5 casos aqui é de inversamente, Sidney. E quais são os de direta? O que não forem esses 5.
tá? Se não tiver essa relação aqui, você vai multiplicar cruzado. Se você tiver essa relação, você vai multiplicar reto, tá? Vai multiplicar reto. Isso te liberta daquela situação de você analisar a questão com seta para cima, seta para baixo. Ah, aqui está aumentando, aqui está diminuindo, então tem que jogar para lá. Isso te liberta. Então, apresentou essa relação, multiplica reto. Não está nessa relação, multiplica cruzado. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho 10 horas por dia, hora por dia, 10. Uma turma de operários realizou a obra em 12 dias. Dias 12. Se trabalhassem 8 horas por dia, quantos dias levariam? X. Muito bem, acertou, Sidney. Vamos lá. Qual é a tua relação aqui, ó? Hora por dia é tempo. E dias? É tempo também. Se é tempo com tempo e está no quadro, ela é inversa. Se é inversa, você vai multiplicar reto e não cruzado. Tá? Então você fica aqui, ó, 8 vezes x, 8x. 10 vezes 12, 120. 120 dividido por 8... igual a 15. Igual a 15. Agora eu vou falar um negócio. Essa questão foi dada. O camarada não precisava nem estudar, porque, olha só, trabalhando 10 horas, maior, né? Trabalhando 10 horas por dia, uma turma de operários realizou uma obra em 12 dias. Aí, pô, se trabalhassem 8, ou seja, menos tempo, é óbvio que eles vão demorar mais tempo. E aí a única maior... Por isso que eu acertei. Agora, tem questão que vem bolada. Tem questão que o camarada bota 10 horas com 25 profissionais, né? É. Aí depois ele bota... E se trabalhassem 8 horas com, sei lá, 12 profissionais, quanto? Essa daí é bolada. É isso mesmo. Então temos que prestar bem atenção nessa situação aqui. Realmente... Mas dá pra fazer um negócio desse, Thiago? Dá. É assim, vem na prova assim também? Vem. Ah, mas é muita maldade? Vem. E tem que se atentar a uma coisa também. Se uma coluna for igualada, por exemplo, aqui, se eu tivesse uma terceira coluna, Sidney, por exemplo, operário, 3 operários e 3 operários, tá? 3 operários, 12 dias e 10 horas, 3 operários e 8 horas por dia, em quantos dias? Isso aconteceu por 2 vezes na PEI. Aí você me perguntou assim, mas regra de 3 composta não estava no edital. E não está, né? Porém, isso daqui você pode resolver por composta, mas também pode resolver por simples. Porque coluna igualada, você corta, elimina, tá? Mas então, eles botaram coluna igualada? Sim. E se botar diferente? Aí é composta, tá anulada, não tá no edital. Ah, boa, garoto! Tá anulada. Você se está estudando, você pode lembrar muito bem. A questão dada foram 2 questões seguidas, onde fala de bandeirinhas na escola, certo? Com a mesma temporização. E a outra também foi de escola com a mesma temporização, onde você elimina a temporização, vai trabalhar somente com 2 colunas. Então aquele jeito que eu estava falando que era boladão um jeito, aquele não vai cair na prova. Não vai, porque entra numa composta. Porra, entendeu? Fera, moleque. Agora aqui, ó. Nunes, Vambora. Quem é esse cara de barbão aqui, ó? Da Vinci. Ah, Ele dá 20. Esse é Leonardo da Vinci. Eu fico com 14. Ah, então tá tranquilo. Tá? Quer passar uma mensagem pra turma, Thiago? Bom, aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa. Nunca tem medo e nunca se arrepende. Nessa situação, o que acontece? Se eu chamar o Sidney para jogar um futebol, nós vamos realmente cansar, não vamos? Claro. Agora, aprender a gente nunca cansa. Desaprender a jogar, nós não vamos. Certo? Porém, o que a gente pensa na execução, às vezes não vai. Né? Por conta das limitações. Agora, o teu aprendizado, se você aprendeu hoje, você pode ter certeza que pode passar o tempo que for, você vai conseguir refazer. Né? Você vai lembrar e vai conseguir fazer tudo aquilo que você obteve de conhecimento.
Certo? Então, galera, é isso. Só não falta a quebrar. mensagem foi extremamente importante, afinal de contas, é uma turma de professores e vocês sabem, o que a gente nunca vai levar para o caixão é o conhecimento. Às vezes as pessoas falam... A gente separado, né? A gente, né? Exatamente. Exatamente. As pessoas, às vezes, de forma equivocada, dizem que a única coisa que a gente leva para o túmulo é o conhecimento, a sabedoria. Está errado. Principalmente nós, professores, não podemos levar o nosso conhecimento para o túmulo. Nós devemos compartilhá-lo. Porque aquilo que eu aprendo é um bem precioso, mas eu devo compartilhar para que a gente melhore o nosso local, para a gente melhorar o mundo. Então, gente, eu espero que vocês todos, alunos aqui do CID Concursos, sejam aprovados e classificados, até mesmo porque esta profissão de educação infantil é, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, a mais importante no processo de ensino-aprendizagem para a criança. Afinal de contas, é muito fácil pegar um rapaz de 14 anos para poder ensinar gramática ou então um processo de raciocínio lógico, caso ele tenha tido uma boa base. Agora, essa boa base é com vocês. Então é por isso que o profissional da educação infantil deve ser muito valorizado, porque afinal de contas, vocês é que dão a base para o camarada poder voar no futuro. Sem a base, ele não pode nada. Então é isso. Espero que Thiago e eu tenhamos contribuído muito para a aquisição do conhecimento de vocês. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Tudo nosso, rapaziada!